Neste vídeo eu quero reagir com você ao vídeo do pastor Paulo Júnior, onde ele com todas as letras confessa o seu pecado diante do público. E interessante que quando eu digo diante do público, eu não estou querendo dizer que ele fez isso diante da sua igreja, mas ele teve a coragem, a hombridade de vir à internet, e você sabe que a internet ela é povoada por muitos abutres, pessoas que se aproveitam dessa situação, desse tipo de situação em busca de likes, em busca de views. E com muita coragem, ele confessou que não está apto, neste momento pelo menos, ao exercício do ministério por causa de pecado. Quero deixar claro aqui para você já, logo no começo, que neste canal, neste vídeo em específico, eu não vou tratar em absoluto de nenhum tipo de especulação, mas tão somente sobre aquilo que o próprio pastor Paulo Júnior confessa diante do público, como eu disse, como sendo as suas falhas, os seus erros diante da sua congregação. E se por acaso esta é a primeira vez que você está no canal, meu nome é Cláudio Corguzinho, eu sou pastor e eu te convido, caso você não saiba do que se trata este enxerto no meu pescoço, eu te convido a clicar no card que está aqui acima, porque você vai ter acesso ao meu testemunho, um grande testemunho de cura, um testemunho de livramento de morte que Deus me promoveu neste final de 2024. Portanto, depois deste vídeo, se você não sabe do que se trata, assista lá, porque vai edificar a sua vida tremendamente, assim como este vídeo também. Fique comigo até o final, porque esse vídeo traz muitos ensinamentos, muitas reflexões para fazer com que a Igreja de Cristo possa crescer cada vez mais. Amém? Mas vamos então ao vídeo do pastor Paulo Júnior, para que você possa entender exatamente do que é que nós estamos tratando. Pastor Paulo Júnior, extremamente conhecido pelas suas pregações, sempre com muita energia, pregações enérgicas, onde ele de fato parece que não só acredita, mas vive em tudo aquilo que ele prega no altar. Então eu quero que você, com muita atenção e muito respeito, comece a observar o que ele diz na sua própria confissão. Vamos lá. Em Cristo, depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde. Interessante, olha só, ele já comenta logo no início que ele esteve ausente das mídias sociais para tratar da saúde. Se você observar, o pastor Paulo Júnior, ele está com uma aparência cansada, uma aparência de abatido, justamente por causa dessas situações que ele tem vivido nos últimos tempos, né? Então eu te convido logo de início a orar pelo restabelecimento dele, pela restauração tanto da saúde física quanto espiritual, porque a aparência dele é realmente de uma pessoa que teve muitas lutas nos últimos tempos. Ele está emagrecido, ele está com uma aparência de cansado, então lute também espiritualmente pela vida dele, pelo restabelecimento da saúde dele. Amém? Continuando. Eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Sim, verdade. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Queridos, eu quero começar dizendo sobre esta confissão. Ele está dizendo literalmente que pecou. E o pastor Paulo Júnior, ele é uma pessoa extremamente conhecida, um líder por natureza, um líder muito respeitado no nosso meio cristão brasileiro, um líder com a projeção que o pastor Paulo Júnior tem, vir diante das câmeras, diante da internet, diante de pessoas que são cristãs e de pessoas que não são cristãs, para confessar um pecado. Olha, eu confesso para você que é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa acontecer. E somente por esse simples fato, ele já precisa ser respeitado por essa coragem que um homem de Deus de fato tem que ter, né? Porque é muito fácil que em momentos de pregação, né, nós que somos pregadores, dizer para a igreja a maneira que ela tem que conduzir a sua vida diante de situações onde há erro, há pecado, pedir perdão, reconhecer diante de homens e também de Deus, principalmente as suas falhas, e buscar o conserto dessas falhas. Meus irmãos, eu nunca vi
um líder fazendo isso. Eu não tenho conhecimento de um líder, como eu disse, na projeção que o pastor Paulo Júnior tem, fazer isso. Então, eu tiro o chapéu para ele, eu fico muito feliz e eu espero que a partir de agora essa conduta do pastor Paulo Júnior sirva de exemplo para muitas lideranças que existem por aí. Desde a minha conversão, eu tive a oportunidade de conhecer muitos líderes, andar com muitos líderes e pouquíssimas vezes eu estive diante de um homem de Deus, de um homem ou de uma mulher de Deus que teve a coragem de ter a postura que o pastor Paulo Júnior teve. Então, pastor Paulo Júnior, se este vídeo chegar até você, parabéns pela sua conduta, parabéns pela sua coragem, porque eu creio profundamente que apenas uma pessoa que não foi somente convencida pelo evangelho, mas foi transformada, um salvo de verdade, tem a coragem de vir diante de toda uma audiência que na maioria dela, que vai ver este vídeo, provavelmente não é constituída de cristãos, né? Ou seja, as pessoas que vão vir para criticar vai ser muito grande. Então, se eu vir diante dessas pessoas e pedir perdão, parabéns, que o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida, porque eu não tenho dúvida nenhuma que se o Senhor fez isso, foi por causa do convencimento, de se permitir ser convencido pelo Espírito Santo. Deus te abençoe por isso. Vamos continuar. Focados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra. Verdade. E assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança. Logo no início, ele já começa a confessar o seu pecado. Portanto, você que é abutre de internet, pare de ficar especulando. Pare de ficar falando sobre pecados que não existem. Pare de ficar aumentando aquilo que o pastor Paulo Júnior disse, confessou. Então, o pecado dele já é grave por si mesmo. Ele, nesse momento, precisa de pessoas que entendam o significado da palavra misericórdia. Aquele que deseja misericórdia tem que ser misericordioso também. Nesse momento é ele, mas quem sabe no futuro pode ser você a necessitar da misericórdia. Eu não sei se você já teve acesso às mensagens do pastor, mas ele é realmente uma pessoa que, enquanto está pregando, ele está ali naquele momento de ministração, ele é muito efusivo, ele é muito sanguíneo, então ele coloca muita vida nas palavras, né? Muitas vezes você percebe uma dureza nas palavras dele, e aquela maneira com que ele conduzia as ministrações é a maneira que ele conduzia a sua vida privada também, o seu círculo de amizades, as pessoas de dentro da sua casa, as pessoas dentro do ministério, aí já entram ovelhas, muitas vezes tratando com recém-convertidos. Então, acima de tudo, um homem de Deus, ele precisa ser temperante e tratar as pessoas com o amor de Cristo. E dentro de casa, além do amor de Cristo, o amor natural, o amor, respeito, carinho pela esposa, sabendo que ela é a ajudadora que Deus levantou para cuidar da família, para cuidar dele, com os filhos. Nós pregadores, nós precisamos entender que nós não somos donos de ninguém. Nós não temos a propriedade sobre ninguém, muito menos sobre as ovelhas do aprisco. As ovelhas são do Senhor Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas e da vida das ovelhas também. Então nós precisamos entender que é necessário, é uma necessidade tratar as pessoas com humanidade, com carinho, com amor de Cristo, com respeito. Eu tenho para mim que nós temos a condição de dizer o que é necessário para a ovelha. Nós precisamos alertar enquanto pastores, nós precisamos mostrar o caminho, mas existem diversas maneiras de se dizer verdades para as pessoas. E muitas vezes, infelizmente, nós escolhemos
a maneira incorreta, a maneira errada. Nós precisamos buscar, além disso tudo que eu já disse, amor, respeito, carinho, nós precisamos buscar sabedoria para tratar com as pessoas que estão do nosso lado. E nós, enquanto líderes, enquanto pastores, nós somos muito visados. O tempo todo as pessoas estão olhando para a nossa conduta. E nós, com a nossa conduta, nós somos exemplos. Somos exemplo para nossas esposas, somos exemplos para os nossos filhos, somos exemplo dentro da congregação. Agora, uma pessoa que ocupa um cargo de muita importância, um cargo de relevância, um cargo-chave dentro da igreja, que é o pastor, né? Se ele não tiver essa sabedoria no trato, na sua liderança, em lidar com as pessoas, em saber como se dirigir de maneira respeitosa e, acima de tudo, amorosa. Lembra o que Paulo disse? Não adianta nada você ser um grande pregador, como é o caso do pastor Paulo Júnior, um grande conhecedor da palavra de Deus, como é o caso dele, mas se você não tiver amor no trato, na condução, na ministração, se você não tiver amor pelas ovelhas, isso não adianta absolutamente nada. Porque se nós observarmos o nosso modelo, que é Jesus, ele é o modelo para todas as coisas. Ele é o parâmetro de conduta, principalmente para nós que somos líderes, para todas as situações. Ele nunca foi uma pessoa dura, ele nunca foi uma pessoa amarga, ele nunca foi uma pessoa que distratou ninguém. Ele tinha palavras de verdade, palavras duras no sentido de trazer o reino para aquelas pessoas, para as pessoas daquele momento. Ele disse isso por diversas vezes, mas em momento nenhum ele foi grosso com as pessoas. A grosseria não cabe em lugar nenhum. Então nós precisamos estar muito atentos para que, ao invés de curar as pessoas, nós não venhamos a trazer mais feridas para as pessoas. Se você é líder, fique muito atento a este exemplo do pastor Paulo Júnior. Amém, meus irmãos? Vamos lá, vamos continuar. Sendo exigente, duro, magoando, ferindo e... Olha que interessante, ser exigente sendo duro. A pessoa, o líder, ele precisa ser exigente, principalmente com os seus liderados. Ele precisa ser muitas vezes duro, mas sem educação jamais. Nós podemos ser exigentes, nós podemos ser duros e devemos ser. Nós não podemos aceitar o pecado dentro da igreja, de maneira nenhuma, mas isso não me dá o direito, não dá o direito a nenhum líder a tentar, a desejar, a pensar ser melhor do que qualquer outra pessoa. E isso é muito grave. Eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos ficar muito atentos, guarde isso para você. Nós precisamos ficar muito atentos àquelas pessoas que têm uma aparência muito exacerbada de santidade. Sabe aquele santarrão que você olha para ele assim e a impressão que você tem é que ele não erra em absolutamente nada? Meus queridos, muita atenção nisso, muita atenção. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, exatamente para que não passe pela situação que o pastor Paulo Júnior está passando nesse momento. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E que essa mensagem sirva para você também. Se você está pensando que você está de pé, em primeiro lugar, né, você precisa olhar para si mesmo, não para o pecado das outras pessoas, mas olhar para si mesmo e garantir que você de fato está andando segundo a palavra de Deus. Amém? Então, muita atenção nisso. Nós podemos ser exigentes, nós podemos ser duros, sem sermos grossos com absolutamente ninguém. Educação acima de tudo. Por quê? Porque Jesus era educado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é educado. Ele não vem com força, nem com violência, mas com amor. O convencimento de Jesus é pelo amor. E o nosso tem que ser também. Porque se o nosso mestre, ele trabalha com as pessoas baseado no amor, o que dirá de nós, que somos simples servos, simples filhos. Amém, meus irmãos? Continuando. Também membros da minha família. Membros da família. São princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. Verdade. O meu conselho me chamou, me
repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los. Olha que interessante. Ele não está usando meias palavras, ele está sendo claro e objetivo. Ele tentou manipular os membros do conselho da igreja dele. Ele tentou dissuadir, mudar a ideia dessas pessoas para que elas não levassem adiante a punição, a disciplina que era necessária. É muito interessante porque eu me lembro exatamente do pecado de Davi. Em momento nenhum ele jogou a responsabilidade para cima de Batseba. Ele não jogou a responsabilidade dele para cima do fato de que ele era homem, que ele tinha suas necessidades. Ele reconheceu o seu pecado e, da mesma forma, o pastor Paulo Júnior fez. E uma palavra muito forte que ele usou aí, né? Ele tentou manipular as pessoas. Ele tentou, usando gatilhos mentais, o seu poder de convencimento, ele tentou, por meio de, talvez, argumentos, né, de que eu sou o pastor, né, a fazer com que as pessoas não levassem à frente a punição. E uma coisa muito interessante também, ele disse que já vem acontecendo há um certo tempo. Ele não disse esse tempo, eu não vou especular a respeito disso, mas não foi uma situação apenas, não foi uma situação que começou no mês passado, talvez. Eu penso, pela forma que ele falou, que isso já vem reiterando há um bom tempo na igreja. E a ideia, o sentimento que eu tenho é que ele não levou esses conselhos a sério. Ele não foi advertido apenas uma vez. E ele não levou essas advertências a sério. Isso é muito, muito perigoso, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos, porque um dos piores pecados que um ser humano pode cometer é o pecado do orgulho. Foi por causa do orgulho, do não reconhecimento, da falta de pedido de perdão, que Adão perdeu o jardim. Deus chegou para Adão e perguntou: onde é que você está? O que é que você fez? E ele disse: não estou diante da sua presença porque tenho vergonha, estou nu. E depois de toda aquela situação ter sido esclarecida, ele disse: foi a mulher que tu me deu, que tu me deste. Então, o orgulho é muito complicado, porque bastaria, naquele momento, Adão ter pedido perdão a Deus pela sua falta, a falta não foi de Eva, mas naquele momento, se isso tivesse acontecido, Deus teria dado o perdão para Adão e nós talvez não estivéssemos vivendo as coisas que vivemos hoje. E é justamente o que o pastor está fazendo ao contrário, né? Ele está pedindo perdão, está reconhecendo. Olha só, muitas pessoas chegam para mim, para você e pedem perdão, mas pedem perdão de uma maneira genérica. Pastor, me perdoa, nem toca no pecado, né? Aconteceu isso e tal, e eu estou aqui para te pedir perdão, mas a pessoa não falha, não toca na sua falha, não fala sobre aonde ela pecou. Olha, eu levantei falso com o Senhor, eu inventei histórias sobre o Senhor, inventei mentiras sobre o Senhor, né? Estou dando um exemplo, amém, meus irmãos? Ninguém faz isso, só chega para você e diz assim: pastor, me perdoa aí e tal, pelo mal entendido, né? Ou seja, tirando a responsabilidade de si mesmo, né? Ele não, está nomeando, né? Ele disse que ele tentou manipular, ele tentou dissuadir. Parabéns mais uma vez, ele confessou especificamente o seu pecado. Que isso sirva de exemplo para você e para mim. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. E me rebelando contra a verdade de Deus. Olha só que forte isso. Ele confessou que ele rebelou contra a verdade, contra a palavra de Deus, né? Pecado de rebeldia, o pecado de Lúcifer. Rebelião é muito sério diante de Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Paulo Júnior, que reconheceu a sua falha, o seu pecado, e está diante do público pedindo perdão. E se ele está fazendo isso conosco agora, é porque ele já conversou com Deus, ele já orou a Deus, já buscou a face do Senhor e já pediu perdão também para o Senhor, porque o pecado de rebelião é realmente um pecado gravíssimo, espiritualmente falando. Deus e contra a verdade que vinha da sua boca.
Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Na verdade, os homens e mulheres do conselho, não conheço a igreja do pastor, não sei como que esse conselho é composto, mas, enfim, ele aceitou a repreensão. Glória a Deus por isso, porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Não foram as pessoas que convenceram o pastor Paulo Júnior, mas foi o próprio Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ele conseguiu, apesar de todas as situações, manter a sensibilidade da audição espiritual. Ele ouviu o Espírito Santo falando com ele. Então, que bênção que ele deu esse passo atrás, né? Ele retrocedeu na sua rebelião, ele retrocedeu em todos os pecados que ele estava cometendo. Glória a Deus por isso. A sua postura, meu irmão, se você é cristão de verdade, é orar pela vida dele e não criticar. A sua postura nesse momento é pedir misericórdia ao Senhor pela vida dele, para que o ministério dele possa ser restabelecido de uma outra forma agora, sem querer ser mais santo ou melhor que ninguém, mas ser o pregador da palavra de Deus que ele foi levantado para ser. Como eu disse, um excelente pregador, profundo conhecedor da palavra, e lutar pela salvação, pela manutenção do aprisco, pelo cuidado das ovelhas. Isso implica em tratá-las com amor, carinho, respeito, dedicação, estar sempre levando alimento fresco para elas. Que bênção, glória a Deus por isso. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. Meu Deus, é eu forte. Pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. Aleluia. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo. Olha que interessante, ele confessa que as violações já vinham acontecendo há um bom tempo. Ou seja, mais uma vez, não é uma situação que aconteceu de um mês para cá, já vinha acontecendo há um bom tempo, né? E olha como é duro o coração do homem, né? Às vezes a situação ela precisa chegar no ponto que chegou para que nós possamos acordar da nossa torpeza espiritual, porque muitas vezes o orgulho nos coloca num pedestal tão alto que nós pensamos que nada pode nos atingir, que nós estamos inalcançáveis ali. E muitas vezes, olha, eu conheço líderes assim, líderes que se consideram a quarta pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o líder. Muito cuidado, líder, muito cuidado. Parabéns mais uma vez ao pastor Paulo Júnior por essa coragem de reconhecer. Quero passar agora algumas rápidas reflexões para o vídeo não ficar grande demais, porque eu penso que já chegamos no ponto mais importante, né? Nós já passamos pela situação, já passamos pelo pecado e pelo fato principal, o mais importante desse vídeo, o fato dele ter reconhecido, pedido perdão e estar indo por um caminho completamente diferente. Aí ele continua dizendo no vídeo que ele não vai mais nesse momento pastorear a igreja, ele foi afastado, que nesse momento ele precisa ir para um outro ministério, para uma outra igreja, se tornar membro da igreja, ele precisa ser cuidado. Olha que atitude nobilíssima do pastor Paulo Júnior. Que bênção, glória a Deus por isso, né? Esse reconhecimento de que agora o mais certo a se fazer é realmente se afastar do ministério. Amém? Bênção demais. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Em primeiro lugar, pastor Paulo Júnior não foi vítima da situação. Porém, todos nós estamos sujeitos a incorrer no mesmo erro. Abra o seu olho. Se você é líder, abra os seus olhos, Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Já mencionei no vídeo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide da sua família, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide do ministério, das ovelhas, como Cristo amou a igreja, como Cristo cuidou daqueles que estavam sob a sua responsabilidade no momento que ele esteve conosco aqui na terra. Então, é muito importante, se você não colocar amor no seu ministério, o seu ministério é vazio,
diante do Senhor, segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aproveite esse momento, essa reflexão, aproveite essa confissão do pastor Paulo Júnior para fazer uma avaliação do seu ministério, da sua vida, da sua conduta diante da sua família, diante da sociedade e diante da sua igreja. Amém? Mesmo que você não tenha ministério, analise a sua conduta como membro, se for o caso. Se você é algum tipo de líder, se você exerce algum tipo de liderança, analise a sua conduta diante dos seus liderados. De repente, você também precisa pedir perdão para alguém, resolver o problema e não simplesmente passar por cima dele. Amém, meus irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que bênção. Olha que bênção essa palavra que o Senhor tem para nós. Né? Uma palavra de conforto. Uma palavra que eu creio vai trazer conforto para você também e está trazendo conforto para o pastor Paulo Júnior. Nesse momento que ele está passando pela tempestade, pelo turbilhão, na verdade já está ficando para trás, né? Essa tempestade já começou a diminuir na vida dele. Mas olha só, ele não encobriu as suas transgressões, portanto, a partir de agora, ele começa a prosperar. Ele confessou o pecado, eu creio que ele vai deixar esse pecado para trás, esse e outros que eventualmente ele possa ter cometido, e ele já alcançou a misericórdia do Senhor. É a promessa do Senhor, e se a promessa se cumpre, meu irmão. Aproveite essa situação do pastor Paulo Júnior para corrigir o seu caminho, a sua jornada diante do Senhor, para você começar a prosperar, para você começar também a viver a misericórdia, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? O texto de Salmos 51:17 diz assim: porque um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não o desprezarás. Olha que coisa maravilhosa, olha que conforto que traz para a alma, que conforto, que tranquilidade que traz para as nossas vidas, saber que quando uma pessoa está de verdade arrependida, quando ela está com o coração contrito diante de Deus, Deus não o despreza. Deus não vai desprezar, não desprezou o pastor Paulo Júnior, portanto, nem eu, nem você podemos desprezá-lo também. Nem eu, nem você podemos julgá-lo também. Ele já passou pelo crivo do Senhor e já foi perdoado, eu tenho certeza absoluta disso. Para ele ter coragem de pedir perdão para nós, para a igreja de uma forma geral do Senhor Jesus, para vir a público, você acha que ele já não fez isso antes com o Senhor? Então, aproveite essa oportunidade também. Reconheça de verdade, se derrame em lágrimas diante do Senhor e você também alcançará perdão, misericórdia e graça. Amém, meus irmãos? E outra coisa, uma vez que você alcance isso, jamais negue para quem precisa. Eu comecei dizendo que uma pessoa que busca misericórdia, ela tem que ser capaz de oferecer misericórdia também. Amém, meus irmãos? Só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Eu já precisei dela. Talvez você já tenha precisado também e talvez você tenha se esquecido. Talvez pode ter acontecido também, mas esse vídeo do pastor Paulo Júnior nos ensina muito. Glória a Deus por essa situação que ele passou. Ele passou por essa situação para que nós possamos aprender não somente com o ensino da palavra, mas por meio da atitude de uma pessoa que está entre nós. Amém? Olha como Deus é misericordioso com a minha e com a sua vida, porque talvez nós tenhamos pecados muito maiores do que ele. Portanto, aproveite a oportunidade, se agarre à palavra, confesse, busque perdão, confesse os seus pecados diante do Senhor, diante da igreja, diante dos seus liderados, diante das suas ovelhas, porque você também alcançará a misericórdia. Amém? Olha só que interessante, Mateus 23:12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Meu Pai, olha que palavra maravilhosa. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, eu não sei se foi o caso do pastor Paulo Júnior, se um dia ele tentou se exaltar, né? Mas ele está vivendo uma situação de humilhação diante dos homens. Ele já está sendo exaltado diante de Deus. Meus irmãos, escreva aí o que eu estou dizendo, hein?
Eu não estou nem profetizando na vida dele, mas você verá Deus exaltar esse homem grandemente. Grandemente. Grande é a humilhação, maior ainda a exaltação. Amém? Então, escreva o que eu estou te dizendo, porque isso é muito sério. E por fim, aos irmãos feridos, porque eu disse, logo no começo aqui, que o pastor Paulo Júnior, ele não é a vítima da situação, ele, na verdade, foi aquele que promoveu a dor nos irmãos. E se você é uma dessas pessoas que foi ferida pelo pastor Paulo Júnior, você precisa liberar perdão. Não é aquela coisa, pastor, eu não estou sentindo ainda. Olha, você não tem que sentir, você tem que ser obediente. Ou você acha que o pastor Júnior, ele queria vir a público e pedir perdão? Não, se ele fez isso, é porque ele foi obediente à voz de Deus, à palavra de Deus. Então, seja obediente também, perdoe o pastor Paulo Júnior, passe por cima da sua tristeza, da sua mágoa, da sua dor. Eu não estou diminuindo, eu não sei o que ele fez com você, não sei o que você passou, mas Deus sabe, já está tratando com ele e permita que o Senhor trate com você também. Isso vai ficar para trás, daqui a pouco vai ser apenas memória e não vai te doer mais, mas é necessário que você libere o perdão para ele e deixe as amarras da mágoa para trás. Se liberte disso, quebre as correntes da dor, porque você pode ter certeza absoluta que Deus também vai te exaltar. Amém? Então, em primeiro lugar, você precisa buscar tratamento espiritual. Amado, a cruz cura absolutamente tudo. Não existe mal algum que o nosso Deus, que o nosso Senhor, que o nosso Rei não esteja habilitado a tratar e curar. Curar de uma maneira sobrenatural. Amém? Então, permita-se ser tratado pelos seus pastores, permita-se ser tratado pela liderança, pela nova liderança da igreja, pelo novo pastor da igreja e, principalmente, guarde isso, não foi o pastor Paulo Júnior que morreu por você na cruz do Calvário, foi Jesus. Não saia da igreja. Não abandone a igreja por causa nem do pastor Paulo Júnior, nem por ninguém, nenhum homem ou mulher, porque não foram eles que morreram por nós na cruz do Calvário. Amém? Lembre-se que a pessoa que me machuca, a pessoa que te machuca, é tão humano quanto nós mesmos. E nós também podemos causar, como de fato causamos, muitas feridas nas pessoas todos os dias. Então, guarde isso. A igreja não é constituída por pessoas perfeitas, porque perfeito é um só. E ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser perdoados. Se Jesus fez isso por nós, nós precisamos fazer pelos nossos irmãos também. E outra, não é fora da igreja que nós conseguimos crescer espiritualmente. É dentro da igreja, com os erros, com as falhas humanas, com os maus líderes. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ter isso em mente. Nunca abandone a igreja. A palavra do Senhor, ela diz que sozinhos, Jesus Cristo disse isso para nós, que nós somos templo e habitação do Espírito Santo e por si só isso é maravilhoso. Mas existe uma promessa para quem está inserido dentro da igreja. Diz a palavra do Senhor assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É quando nós estamos ajuntados, quando nós estamos em congregação com outros irmãos, que essa promessa se cumpre sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua vida, porque você entende que estar congregado, estar junto com outros irmãos, faz toda a diferença espiritual. Amém, meus irmãos? Que este vídeo ele sirva de lição para nós e que este vídeo ele trate profundamente na nossa vida espiritual. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like, e os seus comentários ajudam bastante. Me deixa saber o que você pensa sobre esse assunto. Se você concorda ou discorda, me deixa saber, porque aqui no nosso canal nenhum comentário é cancelado, nem banido, nem deletado. Amém? Pastor Cláudio Corguzinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.